Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Domingão com Ação, junto com vocês aqui no nosso YouTube, aonde eu vou passar para vocês as ações que estão com destaque dentro do nosso mercado. Lembrando a todos, tá pessoal, na sexta-feira nós tivemos aí o simpósio de Jackson Hole, aonde ali teve o discurso do Jeremy Powell, e notícias boas vieram por lá. Ele deixou aberto a possibilidade de cortar a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25 em setembro. E agora o mercado se pergunta, será que essa vai ser apenas um corte pontual dos juros nos Estados Unidos e aí depois ele vai travar? Ou será que agora nós iniciaremos mesmo uma movimentação aí de juros mais baixos da economia americana? Essa é uma pergunta aí que está no radar do mercado. Mas, enquanto essa pergunta fica no radar do mercado, as bolsas simplesmente explodiram na sexta-feira, né? Então, nós tivemos o índice Bovespa subindo 2,57 na sexta, ações também foram tudo ali para o lado positivo. Nos Estados Unidos, as bolsas também comemoraram e vibraram aí nessa festa do mercado americano na possibilidade de cortar juros. O dólar também acabou caindo no Brasil e também no mundo inteiro. Então, o que explica esse movimento agora é a queda dos juros nos Estados Unidos, tá? Eu vou explicar para vocês aqui em tela, talvez fique um pouco mais fácil de vocês entenderem o porquê que a queda dos juros americano vai beneficiar o nosso mercado e também vai beneficiar o dólar para baixo. Tá? Isso está interligado com a taxa de juros internacional. A taxa de juros aqui no Brasil, ela é taxa de juros nacional igual a taxa de juros internacional acrescida do risco país. E se nós não tivermos mais nenhum abalo aqui nas estruturas fiscais do nosso país, existe sim a possibilidade do dólar ir para baixo. Mas nós estamos passando por muitas dificuldades, principalmente com a questão das tarifas que foram colocadas ali pelos Estados Unidos aqui para o Brasil. E nós não sabemos quais serão os impactos futuros sobre a questão dessas tarifas, né? Ainda mais porque o governo está agora correndo aí para tentar conter essa crise que pode ser gerada. Bom, vamos apresentar aqui a tela e mostrar para vocês o gráfico aí e quais são os movimentos esperados para essa semana. Muitas ações aí se destacaram dentro do mercado, isso é muito positivo, tá? Então, muitas ações dando sinal comprador, mas ainda tenho minhas dúvidas se esse mercado vai se sustentar a longo prazo, tá? Então, por isso é bom e importante a gente passar pela análise técnica, assim a gente não fica com um viés apenas de notícia. Vamos lá, então. Tela no ar aqui junto com vocês. Acho que aí já dá para ver a tela. Então, a tela está no ar. Então, vamos dar uma verificada aqui, tá, pessoal? Só deixa eu ver se a tela foi certinho, colocar de novo. Porque... Tá, agora sim. Então, beleza, agora sim. Então, pessoal, vamos dar uma verificada como é que fica, então, essa situação. Índice Bovespa, na semana passada, eu passei ali pelo Morning Call, tá? Fiquei bastante preocupado, porque o índice Bovespa ele fez um movimento que a gente chama de ombro, cabeça a ombro aqui no gráfico diário, né? E, de certa forma, ele estava testando regiões de topos desse movimento, desse canal de baixa. Então, isso abriu uma perspectiva negativa. E aí, marquei esse ponto como um ponto de suporte importante para ficar de olho, porque a perda desse suporte ativaria toda essa movimentação com um retorno aqui para a média móvel de 200 períodos. Mas demos sorte, porque na sexta a notícia veio positiva e levou o índice para cima. Só que ainda falta duas barreiras aqui para o índice Ibovespa realmente confirmar a frustração desse ombro cabeça a ombro. Então, quais são essas barreiras? Primeiro é essa resistência, ela precisa ser rompida de fato, e segundo, a gente precisa cravar um pivô de alta aqui dentro desse canal aqui para romper o canal de baixa, né? Então, por enquanto, tá? Por mais que ele tenha frustrado o pivô, a gente ainda tem aqui um probleminha caso não consigamos esse rompimento, certo? Então, isso daqui tem que estar nos olhos de atenção. E aí, por conta dessa movimentação, o que motivou tudo isso
foi a notícia lá fora, né? Então teve o simpósio de Jackson Hole e o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele deixou a porta aberta para corte de juros na reunião do Fed agora em setembro, tá? Então ele fez o discurso dele, tá? E no discurso dele ele viu aí a possibilidade de poder, né, o reconhecimento aí também de poder cortar a taxa de juros e também aí do mercado de trabalho que desacelerou consideravelmente nesse ano por conta aí, não só, ele fala, né, queda de imigração, mas também por conta das tarifas, tá? E aí, se o mercado de trabalho começa a esfriar, a situação é corta a taxa de juros. Só que nesse momento, as apostas de corte de juros lá dos Estados Unidos estão em 75% de chance de corte. No dia do discurso do Jeremy Powell, ela tinha ido para 91% as apostas. Só que elas deram uma diminuída até o fechamento do pregão, tá? Então, ela não fechou ali no seu topo. Mas a possibilidade de corte de juros agora é muito grande. E aí o mercado se destaca para o lado positivo. Então, aqui nós temos o índice Bovespa, tá? Então, a gente vai acompanhar agora a semana que entra para saber se ele vai conseguir esse rompimento da região dos 138, 139 mil pontos ou não, né? Então, uma região extremamente importante dentro do índice. E quais ações, né, estão aí no nosso radar? Vamos lá, B3. B3 é uma ação que chamou atenção durante a semana de baixa e na sexta-feira, depois do discurso, ela fez um halt na 20. Então, com esse halt na média móvel de 20, ou ela vai voltar agora para o rompimento da mínima, né, ou a gente vai ter uma frustração em entrada de lateralização desse papel. Então, é importante porque esse papel tem um peso considerável no índice e muitas vezes ele pode dizer para a gente qual a tendência do mercado. Então, por isso que eu vou acompanhar se isso daqui vai ser um halt ou apenas uma frustração. A Açaí é um papel que se destaca para nós também dentro do mercado brasileiro. Ela já teve aqui um ponto de compra, depois que rompeu essa resistência, fez o seu pullback, não chegou a perder a mínima aqui dos 9,44, e aí acompanhando pela média móvel de 20, como situação de trailing stop, ela não chegou a cutucar e perder o fundo do candle cutucado na média. Então ela ainda é uma ação em destaque para uma movimentação positiva. Banco do Brasil sofreu bastante na semana passada por conta de tudo que está acontecendo ali com a Lei Magnitsky, né, Alexandre de Moraes, enfim, tem várias situações dentro do mercado brasileiro que afetou diretamente o Banco do Brasil. Não só isso também, como nós temos a inadimplência do agro, que pegou de forte aqui o Banco do Brasil, mas muitas outras questões ali dentro do banco também afetaram o desempenho das suas ações, mas a gente vê uma luz no fim do túnel. Tá? Então, a luz no fim do túnel aqui para o Banco do Brasil seria esse movimento de impulso, correção e agora aí tentando fazer um pivô de alta. O volume foi bem satisfatório após a divulgação do balanço. O mercado entendeu que o Banco do Brasil, a partir de agora, vai passar por uma certa dificuldade, mas em termos de preço, o mercado vê que o preço está interessante para o Banco do Brasil nessa região de R$19. Então, estamos vendo aí uma possibilidade de movimentação positiva. Vou acompanhar o rompimento aí dessa resistência, caso ela seja rompida, é um padrão comprador para o Banco do Brasil. O Bradesco também chama aqui a atenção, porque ele está dentro de um range, tá? E esse range ele não é ruim. É um range numa situação de topo dentro do mercado. Ela, por várias vezes, veio testar uma possibilidade de fazer um pivô de baixa, não conseguiu e chamou bastante atenção na sexta o movimento, né, de impulso, que pode ser um movimento de ignição. Então, aqui é acompanhar durante essa semana para a gente ver se ela consegue o rompimento, pelo menos, dessa resistência aqui intermediária. O rompimento dessa resistência intermediária vai abrir um pivô de alta, e esse pivô de alta aí ele tem alvos que eu posso projetar pegando desse suporte com esse topo anterior, e aí a gente tem o retorno para o topo, ali no 16,96, depois adiante, ali 17,20, 17,84. Seguindo, nós temos a BIF chamando a nossa atenção no mercado brasileiro. Veja só que belo fechamento na sexta-feira, fechamento aí de rompimento da resistência, volume, né, então em ascensão. O OBV também foi lá buscar um rompimento dessa máxima anterior que estava sendo construída aqui, ó. Falta bem pouquinho, tá? Então, isso converge para movimentação positiva.
Gráfico semanal da BIF chama a atenção de uma volta em V dessa movimentação de correção e tem alvo até 7,56. Então esse é um papel que já na segunda-feira ficar de olho. É claro que num movimento de ignição como esse, naturalmente ela pode sofrer uma correção antes mesmo de continuar essa movimentação positiva. Mas nesses casos, por exemplo, eu posso comprar um pouquinho, depois quando ela faz uma correção, compra mais um pouquinho e vai administrando stop pelas médias. No caso, poderia administrar pela média móvel de 200 períodos. Mas é um papel que chama a nossa atenção. Outro papel de destaque dentro do mercado brasileiro, as ações da BPAC. BPAC chamam bastante a atenção, ela reportou balanço na semana passada e pós o balanço as ações simplesmente dispararam no mercado brasileiro. Tá? Então agora ela está construindo aqui um possível pivô de alta, posso até fazer a correção desse movimento, marcar esse topo, isso seria uma saída de breakout, e caso ela venha romper essa máxima ao longo dessa semana, a gente tem alvo ali na faixa dos R$50. CEMIG também chama a atenção no mercado brasileiro. No caso da CEMIG, ela está construindo um movimento chamado breakout, que é aquele movimento de alternância sobre a média móvel de 20, e ela respeitou bem a média móvel de 20 na semana passada. Então, isso dá um contexto de força dos preços. Essa resistência é a resistência mais importante na faixa dos R$11, e se for rompida ao longo dessa semana, abre esse pivô de breakout em forma de power breakout na média móvel de 20, que chama atenção compradora, com alvo lá na faixa dos seus 11,64. Preocupação. O OBV ainda é uma preocupação, porque infelizmente ele está numa tendência de baixa, com topos menores que os anteriores. Então, a gente não tem ainda um volume satisfatório dentro do papel, indicando compra dela. Mas, já abrindo aqui esse contexto, já é um sinal muito positivo aí para a CEMIG. A CPFE3 também chama a atenção nesse mesmo contexto, tá? Então, depois de ter feito essa correção aqui da CPFE3, a gente vê aqui a possibilidade de um pivô de alta. E a média segurou os preços na semana passada. O OBV, ele é positivo, então ele já rompeu anteriormente. E uma coisa que me chama a atenção é esse aumento gradativo de volume, que pode ser o chamado acumulação dentro da análise técnica, ou seja, o mercado se antecipando já, comprando um pouquinho aí da CPFE3, esperando pelo rompimento e continuação dessa movimentação positiva. E agora já passou também a temporada de balanço, então isso é muito bom. Seguindo, nós temos a Cosan, que chamou a atenção dentro do mercado em baixa, mesmo na sexta-feira, tá? Ela até conseguiu subir aí 4%, mas você vê que graficamente falando, essa alta é pouca dentro do mercado, né? A gente tinha visto uma venda da Cosan, quando ela perdeu esse suporte, ela já pegou os dois alvos e o trailing stop vai carregando pela média móvel de 20 períodos. Então ela tem alvo ali para a região dos R$5. Depois nós temos a CSNA, que também chama atenção no mercado brasileiro, mas infelizmente uma atenção de baixa dentro da nossa bolsa. Ela também não foi o suficiente para virar dentro do mercado. Então veja, ela fez um power breakout, esse power breakout foi perdido e na sexta-feira cutucou a média móvel de 9. Então para quem está vendido aqui dentro desse papel, amanhã, mercado abrindo, se ele de repente romper essa resistência, a gente já sabe que ali é hora de sair da CSN em posições vendidas. Eco-rodovias também chamando atenção no mercado brasileiro, e nesse momento a atenção é para cima. Veja que belo rompimento de pivô que a Eco-rodovias está fazendo aqui dentro do gráfico, tá? Então eu vou até corrigir aqui esse gráfico, ó. A gente pode projetar essa movimentação dela para cima, e na segunda-feira ela já saindo disparando, abre compra, e aí tem alvo a 802, movimento de breakout. Veja que o OBV ele já rompeu a resistência, ou seja, ele já se antecipou ao movimento de acumulação. Então, a gente tem alvo até 8,50 dentro desse papel, uma movimentação muito forte ali da Eco-rodovias. Seguindo, nós temos também Eneva, que chama atenção dentro do mercado brasileiro. O que mais me chamou a atenção da Eneva foi o volume na sexta-feira, volume extremamente forte dentro do papel, e essa resistência que está aqui perto de ser rompida. Então, volume é o que não falta. Papel agora só falta fazer o rompimento da resistência
e aí a gente abre a projeção de alvo. Isso é um movimento de breakout também, né, que é aquele rompimento de retângulo com alvo para 15,95 dentro da Eneva. Outro papel também chamando atenção é EQTL, chama muita atenção aqui no mercado brasileiro. Veja que a EQTL já tinha dado um contexto comprador aqui, tá? Então esse foi o primeiro contexto, ela foi, pegou o primeiro, o segundo alvo, estava planejando o terceiro alvo, carregando o trailing stop por essa região. No trailing stop ela tirou, mas agora ela abre um novo contexto de halt, e isso é um padrão comprador, e aí eu posso deixar o trailing stop nesse suporte e ainda com o objetivo desse alvo aqui em 37,11. Né? O papel também está fazendo um retorno para o topo, tá? Então, depois de ter rompido o canal de baixa, ela vai voltando ali para cima. Seguindo, nós temos também a IGTI 11, que também chamou bastante atenção no mercado aqui brasileiro. Nós vimos a compra dela quando ela rompeu essa resistência no dia 12 de agosto, e agora a gente estava com o alvo ali em 22,92, né? Então, praticamente na sexta-feira ela bateu o alvo, agora seria carregar o trailing stop aqui pela média, e a gente tem um objetivo maior, né? Então, tentar chegar aos 22,56 dentro desse papel. Itaú, ele não está dando compra ainda, mas chama atenção, e uma atenção bonita dentro do gráfico. Veja que o Itaú, ele fez de maneira aí perfeita, né, a situação para o rompimento desse retângulo, tá? Então eu posso colocar aqui esse retângulo um pouquinho mais alongado, né? Inicialmente ele seria mais aqui dentro, tá? Então seria mais essa região, mas como ele se alongou para mais, a gente vai ampliar aqui, né, o movimento desse retângulo, então vamos ampliar ele aqui para baixo, e veja que ele está construindo o rompimento, certo? Então impulso, correção, movimento de breakout, que é um dos melhores rompimentos, né, do mercado, principalmente para swing trade. Falta o rompimento do OBV também, mas é acompanhar. Se romper aqui é topo histórico para o Itaú, e aí provavelmente Itaú vai buscar aí, pelo menos, talvez até o final do ano, uma movimentação positiva. Será que esse ano o rally de Natal está sendo antecipado dentro do mercado? Essa é uma boa pergunta, tá? JHSF, a gente também tem atenção aqui dentro desse papel. Veja que ela rompeu de livro, né? Então, o rompimento aqui fez o breakout certinho, lançou o movimento para o pivô e na sexta-feira fechou aí fazendo um movimento que a gente chama de Bull 180, que é quando um candlestick de força compradora consegue romper um candle de força vendedora e o volume também consegue, né, voltar, né, uma inversão em 180 graus, por isso que chama Bull 180. E aí, nesse caso, isso já chama atenção amanhã, na segunda-feira, para compra, e nós podemos projetar esse movimento desse retângulo para cima. Então, pegar essa mínima junto com esse topo, fazendo essa projeção, a gente vai ter alvo para R$ 6 dentro da JHSF. Movimento muito bonito, tá? Lojas Renner, infelizmente, chama atenção de baixa, e mesmo na sexta-feira, diante dos anúncios, graficamente falando, o papel não teve, tá, um rompimento das médias. Então, quem está vendido dentro da Renner, é bom trazer o trailing stop para essa região, porque ela ainda pode continuar essa movimentação de baixa. MOTV, a antiga CCR, tá, também chama atenção, e ela já rompeu na sexta-feira. Veja que ela fez aqui um padrão que a gente chama de cup and handle, ou padrão xícara, né? Então, a gente tem aqui o padrão de continuação. Nesse caso, qual que é o alvo de um padrão cup and handle dentro do mercado? Você vai pegar aqui, ó, deixa eu só ajustar certinho, você vai pegar o fundo arredondado e encontrar o topo anterior do padrão da xícara. E aí o alvo é 15,49. Com 59% de chance, se eu não me engano, aproximadamente, de bater o alvo de 100%, mas ela tem chance de fazer, né, um pullback no meio do caminho. Então, como que a gente faz nesse caso? Eu posso até comprar um pouquinho da MOTV aqui nessa região, mas seria interessante eu só comprar a mão cheia depois que ela fizer um pivô de alta. Mas o papel ficou bem bonito. MRV3, nós já tínhamos, né, uma compra vista aqui na MRV quando ela rompeu essa resistência. Eu passei aí para vocês no domingão passado.
Estamos esperando o alvo aqui dessa região a 8,16. Ela fez o pullback na 9. Eu posso agora puxar o trailing stop para essa região e tentar buscar essa semana, né? O papel aí continuando animado, tentar buscar esse alvo dentro da MRV. Multi também chamando atenção no mercado brasileiro. Veja que a Multi aqui, ó, está perto de romper o pivô de breakout. E o OBV também está bem positivo. E está bem bonito. Ó. O OBV também rompeu a resistência. Esse movimento dentro do OBV é chamado, na análise técnica, de Advanced Breakup. O rompimento dela eu posso projetar não só o risco desse movimento para cima, como também, se ela romper a resistência, projetar todo o retângulo aí de rompimento para cima aqui dentro da Multi. Tá? Então é um papel que vai estar no nosso radar para essa semana. Petrobras chamou atenção de baixa, né, para o mercado aqui, quando perdeu essa região do 61,8, fez um pivô, a gente projetou um alvo para Petrobras aqui para baixo, que era apenas esse pivôzinho de baixa. Esse pivôzinho de baixa ela chegou no 100%, mas não conseguiu pegar o alvo mais abaixo. E na sexta-feira o papel deu uma movimentação para cima aqui, a Petrobras. Tá? E teve também ali a correção dos dividendos da Petrobras em 67 centavos por ação. Nesse caso aqui, tá, pessoal, em específico, tem que só corrigir aqui os estudos, né? Se alguém está vendido dentro da Petrobras, deixar um trailing stop nessa resistência. Tá? Então, como eu disse anteriormente, isso não significa que o papel vai para cima nesse momento no mercado. É muito pelo contrário, ele pode continuar caindo. E isso pode ser um halt. Por isso que ainda não é hora de fazer antecipações no índice Bovespa. As ações que eu passei, como Multi, MRV, enfim, a JHSF, essas ações não tem problema, elas não têm muito peso no índice, mas a Petro tem. E a Petro ainda seria perigoso comprar Petrobras, tá? Então eu não vejo compra na Petro, muito pelo contrário, eu vejo que ela pode fazer um halt e ainda poder voltar até em movimentos de baixa. RDOR chama atenção também dentro do nosso mercado. No caso da RDOR, a atenção é positiva, né? Esperando aqui esse rompimento desse pivô, posso fazer a projeção dessa movimentação para cima. A gente vai ter alvo ali para 40 com 62. Ela está querendo formar um possível power breakout, então ficar de olho na RDOR. TIM também volta em atenção aqui dentro do mercado brasileiro. Né? Depois de todo o movimento de rally, que a gente surfou, inclusive, esse rally junto com vocês aqui no Domingão, agora ela está querendo formar a continuação dessa movimentação. Mas eu tenho um pouquinho de preocupação com relação a essa média móvel de 9, que está querendo apontar para baixo. Mas o papel está chamando atenção aí se tiver o rompimento ao longo dessa semana positivo. Ultrapar também chama atenção para quem assistiu o Morning Call. Nós vimos aqui a compra da Ultrapar na semana passada, no dia 20 de agosto. Tá? Então ela está chamando atenção, só corrigir aqui que ela também teve os dividendos, né? Então o gráfico acaba corrigindo. E aqui seria, né, projetar o alvo. A gente tem alvo para 19,46 dentro da Ultrapar. O trailing stop administrado fica pela média móvel de 20 períodos. A Copasa também chama a atenção dentro do mercado brasileiro. Veja que Copasa na sexta-feira rompeu a resistência, então esse pivô já foi aberto. E o volume extremamente satisfatório para a Copasa. Eu projetei a amplitude dessa movimentação com alvo aí para 32,76. O trailing stop seria pela média móvel de 20 períodos aqui dessa região de fundo dentro da Copasa. Uma bela movimentação positiva dentro do papel. Outro papel também chamando atenção dentro do mercado, Cury 3. Ela chama atenção de continuação de alta dentro do mercado brasileiro. Isso aqui é um power breakout na média móvel de 20. Né? Então ela teve o rompimento do retângulo, né? E foi um retângulo muito bem definido, isso é muito bom. Depois que rompeu esse retângulo, está fazendo a lateralização do power breakout. O volume, o OBV, ele está ascendente, apesar de não ter feito o rompimento extremo, tá? Ele está com fundos ascendentes, e isso aqui é padrão de continuação dentro da análise técnica. Então, acompanhar ao longo dessa semana, o rompimento dela abre e compra, ela vai ter alvo lá para 37,09 com trailing stop no fundo anterior.
né? Movimentação muito bonita, inclusive aí da Cury 3. DIR também chama atenção dentro do mercado brasileiro. Veja só que belo rompimento de breakout, né? Então é o padrão do momento aqui no Brasil. Todas as ações praticamente fazendo esse rompimento do breakout. Para quem não sabe o que é breakout, tem um canal aqui explicando, tá? Mas basicamente é quando o papel começa a lateralizar, alternar a média, e aí depois ele consegue romper uma resistência sem mais atravessar a média móvel de 20, ou seja, ela pega a tendência, né? Então, porque a tendência é a melhor amiga aí do investidor. E veja, toda vez que pega a tendência, a média móvel é respeitada, a gente pode ter continuações de movimentação. Então, nesse caso da DIR, isso chama atenção. E no caso, ela tem volume compatível, né? Então, tem fundos ascendentes. Não rompeu a resistência ainda, essa seria uma divergência fraca dentro desse mercado nesse momento, ok? A Ivin também chama a atenção no mercado brasileiro de continuação positiva. E na sexta-feira ela rompeu esse breakout como pré-rompimento. Então, projetando esse breakout, a gente tem alvo para 8,17 com trailing stop abaixo desse suporte de 6,80. Veja que o OBV, esse sim foi agressivo, mostrando entrada de volume comprador dentro do papel, né? Então, chama atenção, continuação da Ivin. Outro papel também, GRND3, chamando atenção na continuação positiva dentro do mercado. Esse pivô a gente classifica como pivô de pós-rompimento da 200. Então, nós temos a média móvel de 200. A média móvel de 200 serve como uma média, né? Seria tipo a tabela FIP da análise técnica. Então, ações por volta dessa região, elas não têm muita alteração de preço. Nesse caso, ela está fazendo um pivô de pós, indicando que agora está na hora de valorizar aí o papel. E nesse caso, está dando padrão comprador. Padrão comprador para ela. Tem alvos ali para a região até 5,63, que não seria um alvo tão difícil, visto que ela já foi nessa região há um tempo atrás. Tá? Então, chama muita atenção o GRND na sua continuação de alta. Outro papel também que chama atenção no mercado brasileiro, o Elbor, está também rompendo um power breakout, e esse aqui está de livro, não tem nem o que falar esse power breakout. Veja como que está o OBV também rompendo, ó. No caso do OBV não tem, então, divergência, muito pelo contrário, tem uma convergência. Power pela média móvel de 20, alinhado com a média móvel de 29, 50 e 200. Rompimento projetado para alvo em 3,86. Trailing stop tem que ser administrado na região da média móvel de 50. Né? E aí, papel chama atenção de continuação. Esse gráfico realmente ficou bem bonito. A Kepler também chama atenção de reversão dentro do mercado brasileiro. Kepler, que tinha feito toda essa movimentação de baixa, ela está fazendo o que eu chamo de afastamento inferior. O que é um afastamento inferior? Média móvel de 200. Lembra? A tabela FIP do mercado. Ela está distante dela. Nesse caso, ela está distante de uma região inferior do gráfico, que seria aqui nessa baixa, e está promovendo o primeiro pivô de reversão. Então, a gente chama esse tipo de padrão, né? Eu nominei ele como afastamento inferior. O rompimento dessa resistência abre compra. Na sexta-feira, ela testou esse rompimento, mas ela não conseguiu fechar acima dela. Vamos ver se amanhã ou durante essa semana ela consegue o rompimento dessa resistência. Abrindo o padrão de compra, ela tem a reversão para a média móvel de 200 períodos. Outro papel também chamando atenção dentro do mercado brasileiro, Log3. Essa chama atenção também um power dessa movimentação de breakout para cima. Então, caso ela venha a romper essa semana, podemos projetar todo esse movimento dela para cima, né? Ela está no gatilho, é assim que a gente chama, né? Então, ela está exatamente no gatilho, é acompanhar amanhã para ver se ela vai romper ou não. Rompendo, a gente tem alvo para 22,61 aqui dentro da log. Tá? Então, o padrão está bem bonito também, padrão de momento. Se vocês colocarem, por exemplo, uma banda de Bollinger, tá? Vocês vão ver que a própria banda de Bollinger também tem uma sinalização de abertura da banda. Ó. Essa daqui é a banda de Bollinger, que está aqui. Ó. Pode ver que a banda estreitou e ela está abrindo. Ó. Então, a abertura da banda é o squeeze, né, que a gente chama de setup, está sendo construído aqui dentro da log também. Tá? Então, o papel realmente chama atenção positiva. Outro papel também, Odontoprev, chamando atenção para cima dentro do mercado brasileiro.
Essa já ficou um pouco mais distante, né? Inclusive, eu não estava nem muito acreditando dentro desse papel, tá? Só corrigir aqui que teve, quando tem dividendo, o gráfico corrige, mas pelo que eu estou vendo aqui, o papel vai continuar e está fazendo um power na 9, tá? Então, essa semana tem grandes chances do alvo aí a 13,60. A Marco Polo também continua chamando a atenção de continuação de alta. Marco Polo está fazendo um power breakout, vamos corrigir esses movimentos anteriores. Power breakout na 20, padrão técnico de livro, isso significa, tá? Padrão de continuação, seria mastro e bandeira dentro da análise técnica, alvo lá para R$10 com 10 centavos, power pela 20, ela já está em ascensão há um tempo, e ela está em power trend. O que é power trend? Quando o papel vai seguindo, tá, um canal de alta. Então, quando ele segue o canal de alta, isso é bom, porque a gente pode ter mais ou menos, né, uma noção de como ela vai caminhando. Né? Então, eu não tenho muita preocupação aqui. A preocupação seria se perder o canal. Enquanto eu não perder o canal, eu posso comprar o papel e ir trabalhando, né, nessa movimentação. E ela está respeitando bem. Desde abril que começou esse movimento, está respeitando bem. Tegma também chama atenção dentro do mercado brasileiro. No caso da Tegma, ela está fazendo um breakout também para cima. Já marquei essa resistência. No rompimento da resistência, podemos projetar essa movimentação com alvo ali para 40 com 55. E, por último, a Unipar, que também chama a atenção dentro do nosso mercado aqui no Brasil. Ela rompeu a resistência, já posso fazer até uma projeção alternada de FIBO, ó. Você pega, faz o FIBO em perna alternada, o alvo seria 100% do Fibonacci, que fica aqui nessa região de 68. Trailing stop seria no fundo do pullback, né? Então, chamando atenção a Unipar para cima dentro do mercado brasileiro. Para quem lembra, a Unipar, há um tempo atrás, ela deu uma disparada tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém estava esperando, né? O papel estava ali, ó, nessa faixa aqui embaixo, que seria R$10 hoje, corrigido a inflação, e ela deu essa disparada gigantesca. Será que novamente teremos uma nova disparada dentro da Unipar? O gráfico está mostrando compra, né? Então, o que o gráfico fala, a gente faz, ok? E a Vale, né? Já ia esquecer de passar a Vale? Todo mundo gosta da Vale. Vale, né? Então, pô, será que Vale, essa ignição dela, vale uma compra aqui na Vale? Esse é um assunto delicado dentro da Vale. Vale, ela é uma ação complicada, tá? Então, se a gente for olhar graficamente falando aqui dentro da Vale, já há um tempo que ela não consegue sair, né, dessa região. Uma coisa interessante é que ela está fazendo uma espécie de acumulação aqui dentro, né? Então, depois de grandes amplitudes, pode ver que ela foi perdendo a sua volatilidade ao longo desses últimos tempos. E isso está se estreitando. E segundo a análise técnica clássica, isso aqui pode ser um grande movimento aí para cima de uma grande flâmula do gráfico semanal ou mensal. E se esse rompimento vier, tá, o movimento pode ser explosivo. Ela só não pode perder a região de suporte. Se perder a região de suporte, aí ferrou, né? Eu posso ver ela pelo gráfico mensal, ela vai ficar mais clara. E esse movimento vai atribuindo aquele padrãozinho. Muita gente fala assim, é um triângulo descendente. Não, está mais para um padrão de flâmula, tá? Movimento aí querendo romper a resistência. E aí você vê, pô, ela já tinha dado uma ignição forte aqui dentro da Vale para cima, né? Nessa movimentação aqui, ó. E agora, se estreitando nesse mercado, pode ser que de repente ela venha aqui, ó, pum, né? Dá mais uma disparada desse lado positivo. É um pouco otimista pensar isso, mas vamos ficar de olho, tá? Vale está aí, ela não tem sinal por enquanto para isso, não anteciparia uma compra aqui dentro da Vale, mas o gráfico está começando a chamar atenção, tá? A gente pode comparar a Vale com a BRAP, né, para ver se as duas estão em sinalização conjuntas. Nesse momento não tem, mas vamos acompanhar. E o minério de ferro, obviamente, né? O minério de ferro, ele também rompeu essa linha de tendência de baixa. Veja que ela também rompeu a linha de tendência. Ele também está querendo dar uma explosão para o lado positivo, minério de ferro, mas precisa romper essas resistências aqui desse movimento anterior, que ainda não foi rompido, tá? No mercado americano, pessoal, se a gente dá uma olhada aqui no que aconteceu na semana passada,
o clima foi de festa, né? E Dow Jones rompeu o topo histórico. Esse do Dow Jones ficou de livre, esse rompimento do Dow Jones. Então agora tem alvo ali para a região dos 46.500 e 47.900. Posso fazer uma projeção menor aqui dentro, tá? Dele para cima, pode ver que corrobora alvos nessa movimentação. O Nasdaq também voltou ali para cima, a gente tinha comentado, tá? Então, pô, se os juros nos Estados Unidos cair, vai subir, não tem como, tá? Então, é inevitável a alta se tiver queda na taxa de juros americana. O Nasdaq ficou um pouco mais distante do topo, mas ele está numa power trend. E o S&P, uma movimentação também aí para o topo histórico, fazendo um power breakout. O Dow Jones é um dos índices mais, né, robustos dos Estados Unidos, né? Então, é o principal, né, que a gente ouve, o índice Dow Jones. E ele rompendo, provavelmente a gente tem a continuação de alta dentro do mercado americano, tá? O dólar aqui no Brasil, a movimentação está querendo abrir um pivô de baixa, né? Então, ele não foi o suficiente para recuperar a semana passada, tá? Então, ele ainda fechou em alta na semana anterior, mas tem um possível pivô negativo aqui, inclusive alinhado com a média. Lembrando que o dólar está sofrendo com várias questões. Uma das questões que a gente sofreu na semana passada era da Lei Magnitsky, se ela poderia afetar os bancos, e aí saiu, né, no noticiário que isso poderia dar uma corrida bancária no Banco do Brasil, o Banco do Brasil despencou, enfim, mas aí depois foi desmentindo, fake news, dólar disparou, agora voltou para baixo. Vamos ver se a gente consegue ter calma dentro do nosso mercado para continuação de baixa dentro do dólar, tá? E essas são as movimentações, ok? Bom, agenda do mercado para essa semana, nós teremos aí o PIB nos Estados Unidos, segunda leitura, e a inflação do PCE, tá? Então, são dados importantes. A inflação do PCE é a inflação do Fed, né? É a inflação que o Fed fica de olho. Esse aqui é o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. E no Brasil, teremos IPCA 15 na terça-feira, tá? Então, destaque aí para dentro do nosso mercado. Então, são destaques importantes para estar calibrando as apostas, né? Então, terça-feira, IPCA 15 de agosto, está esperado ó, nesse momento aqui, 0,33 na variação. Depois, nós teremos na quinta-feira, tá saindo os números do PCE nos Estados Unidos do trimestral e o PIB segunda leitura, né? Então, do trimestral também. E na sexta-feira, o índice de inflação do PCE, tá? Que vai sair nos Estados Unidos de julho, que aí sim, esse, se tiver uma grande alteração, aí você pode esperar que um mercado aí pode, de repente, se arrepender das apostas de taxa de juros dos Estados Unidos. Que esta aqui é a inflação que o Banco Central considera que tem que chegar a 2% ao ano, tá? Então, se ela ficar acima do 2,6%, aí a gente já sabe que é problema, tá? Então, essa é a agenda para a semana de inflação dentro do mercado. Semana de inflação é uma semana legal, porque ela tem, sim, uma volatilidade razoavelmente positiva para operar. Daí, vamos ver se o mercado, no geral, tá, com o ganho da volatilidade da semana passada, né, a gente consegue aqui melhorar um pouco a situação do day trade dentro do mercado, porque o dólar ele tem ficado mais pontual, né? Então são alguns dias que o dólar dá uma movimentada, depois ele para, morre no meio do caminho. Índice futuro não, índice futuro está bem legal para operar. Então, para quem está acompanhando o índice, né, depois de toda essa movimentação positiva, obviamente que na segunda-feira, tá, a gente pode ter uma ressaca desse movimento, né? O movimento foi deixado na sexta com muita velocidade. Isso aqui pode ser um padrão de deriva dentro do índice. Nesse padrão de deriva, abrindo em correção no pregão de amanhã, não dá para saber, tá? Estou só fazendo uma análise, mas se ela fizer uma correção, a gente pode ter aqui uma correção, né, desse movimento a 140.020 e 139.800. Então, segunda-feira pode não ser talvez um mercado tão fácil assim de operar, mas terça-feira, com certeza, o mercado já fica melhor para fazer as operações dentro do mercado, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Domingão com vocês. É o Domingão com ação aqui no canal. Se você assistiu até o final, não esqueça de deixar o like. Verifique se você está inscrito no canal também para estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. E, ó, tá tendo o Copa BTG para traders, tá? O que é o Copa BTG? É um campeonato de traders que o primeiro colocado vai ganhar R$ 1 milhão e o segundo colocado 50 mil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você poder se cadastrar no Copa BTG para trader.
E durante o campeonato eu vou estar fazendo o Open Class para que vocês possam acompanhar o pregão ao vivo junto comigo e também junto com o Projetos 10% para poder operar melhor. E também vai ter aulão pré-campeonato, um curso para o campeonato totalmente gratuito. Tá? Em breve eu vou estar colocando os links aqui para vocês se cadastrarem. Tá? Então, maior campeonato de trader já visto no Brasil. Okay? Prêmio aí milionário. É o Big Brother do trader aí nesse momento. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e nos vemos amanhã. Um abraço. Valeu!